Fala, meu querido aluno ou aluna. Aqui quem fala é Lucas, o seu professor de Química do canal Aprenda Química. Nada melhor do que começar o nosso canal falando sobre a tão querida tabela periódica. Amada por uns, odiada por outros, mas todos concordam que é um material indispensável para os seus estudos de Química. Inclusive, a Organização das Nações Unidas declarou 2019 como sendo um ano internacional da tabela periódica, em homenagem aos 150 anos da primeira tabela elaborada por Mendeleev. Que você conhece a tabela periódica, eu sei. Mas e a história da tabela? Você conhece? Quer conhecer ou até mesmo relembrar? Então deixa logo o seu like e não sai daí que é só o tempinho da nossa vinheta. Roda a vinheta! Voltei! Então, a tabela periódica surgiu da necessidade de classificar os diversos elementos químicos que vinham sendo descobertos ao longo dos anos. Para se ter uma ideia, em 1829 já existiam 54 elementos químicos descobertos. Sabia-se da existência desses elementos, conhecia-se suas propriedades, mas ninguém ainda tinha percebido uma relação entre esses elementos químicos. O primeiro cientista a perceber essa relação foi o químico alemão Johann Dobereiner. Ele percebeu que um elemento recém-descoberto, o bromo, tinha propriedades intermediárias entre outros dois elementos químicos já descobertos, o cloro e o iodo. Analisando de forma mais detalhada, ele percebeu que a massa desse elemento era próxima à média das massas desses outros dois elementos. Você pode observar que a massa do bromo é 80 e a média das massas desses dois elementos é por volta de 81,3, ou seja, são massas próximas. Percebendo essa relação, Dobereiner começou a analisar os outros elementos já descobertos e conseguiu classificar mais dois grupos, o grupo do cálcio, estrôncio e bário e o grupo do enxofre, selênio e telúrio, sempre em grupos de 3. Daí a ideia tríade de Dobereiner. Apesar dessa ideia ser interessante, de ser até mesmo importante, dos 54 elementos químicos descobertos, Dobereiner só conseguiu classificar 9. Sendo assim, foi considerada por muitos cientistas da época como uma simples coincidência. O próximo cientista a tentar fazer essa relação foi o geólogo francês Alexandre Champ-Courtois. Ele organizou esses elementos em ordem crescente de massa atômica sobre a face externa de um cilindro. Nesse cilindro, ele fez 16 subdivisões em que elementos que possuíam propriedades químicas semelhantes apareciam uns sobre os outros em uma volta consecutiva dessa espiral, como é o caso do berílio, magnésio e cálcio, e também do lítio, sódio e potássio. Elementos que apareciam uns sobre os outros e que possuíam propriedades químicas semelhantes. Este método ficou conhecido como parafuso telúrico de Champ-Courtois, por ser semelhante a um parafuso. Entretanto, este método possuía algumas irregularidades. Alguns elementos estavam aparecendo corretamente nessa ordem crescente de massa atômica, estavam uns sobre os outros nessa volta consecutiva da espiral, mas não possuíam propriedades químicas semelhantes. Aliado a este fator, alguns cientistas da época consideraram este método bastante complexo, ou seja, inviabilizava a utilização do mesmo. Em 1864, o químico britânico John Newlands, inspirado na música, propôs que esses elementos químicos poderiam ser classificados em uma lei periódica de oitavas, semelhante a uma escala musical, a exemplo da escala de Dó que nós temos aqui no quadro, que funciona da seguinte maneira. Lá vou eu. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tá desafinado, eu sei que tá, mas o fim é pedagógico. Eu quero que você observe a primeira e a oitava nota. A primeira é Dó e a oitava também é Dó. Ou seja, são notas semelhantes. Isso na música nós chamamos de 1/8. A ideia de Newlands foi exatamente essa. Ele propôs que esses elementos
poderiam ser organizados de maneira semelhante. Para isso, ele organizou esses elementos em linhas horizontais, em que o primeiro elemento teria propriedades químicas semelhantes ao oitavo elemento, ou seja, 1/8. Sendo assim, hidrogênio seria semelhante ao flúor, lítio ao sódio, berílio ao magnésio e assim sucessivamente. Entretanto, esse método só se mostrou coerente até chegar no cálcio. Elementos que viessem após o cálcio não obedeciam essa regra. Além do mais, essa tentativa de associar a química à música gerou para Newlands o desprezo da Sociedade Química de Londres. Foi bastante injustiçado, mas posteriormente, em 1882, ganhou a medalha Davy, que era a mais alta honraria da Associação Britânica para o Progresso da Ciência, e hoje é considerado um dos precursores da tabela periódica de Mendeleev, que é a próxima que nós veremos. Dá só um tempinho que eu vou trocar a lousa, e se você é daquele aluno que gosta de copiar, vou sair da frente um pouquinho, você anota e já volto. Continuando a história, em 1869, Mendeleev percebeu que esta periodicidade apresentada por Dobereiner, Champ-Courtois e Newlands deveria ser estendida a outros elementos químicos. Nessa época já existiam 63 elementos e Mendeleev sabia tudo o que precisava se saber sobre esses elementos. Tinha um conhecimento enciclopédico, desde as suas propriedades químicas até as suas massas atômicas. Ele era um russo estressado e uma das coisas que o acalmava era jogar paciência, aquele joguinho de cartas em que a gente organiza as cartas por naipe. O pessoal mais velho aí deve lembrar, a gente jogava lá nos computadores quando não tinha internet. Hoje o pessoal vai no Google Chrome e se não tem internet vai no joguinho do dinossauro. Baseado nesse jogo de cartas, Mendeleev fez o seguinte: ele pegou cartas em branco, colocou o símbolo desses elementos químicos e suas respectivas massas atômicas e foi tentando achar um padrão que representasse esses elementos. Conta-se a história que após várias tentativas sem sucesso, em um desses dias ele acabou adormecendo e sonhou com um padrão que ele utilizaria para fazer essa tabela. Acordou e de imediato montou a tabela que nós conhecemos como a tabela periódica de Mendeleev, que era organizada em 12 linhas horizontais e 8 grupos verticais, organizada em ordem crescente de massa atômica, e esses grupos ficariam os elementos com propriedades químicas semelhantes, conceito que hoje nós conhecemos como família. Entretanto, seu modelo tinha um problema. Ele apresentava espaços vazios, lacunas em que não existiam elementos químicos. Não foi muito bem aceito pelos cientistas da época, mas Mendeleev tinha tanta certeza que seu modelo estava correto, que ele propôs que esses espaços vazios eram elementos que ainda não foram descobertos e que, quando fossem descobertos, se encaixariam perfeitamente nesses espaços vazios. Ele foi praticamente ridicularizado pelos cientistas, mas 5 anos depois, o cientista descobriu o galho, que se encaixou perfeitamente no espaço abaixo do alumínio. 15 anos depois, descobriram o germânio, que se encaixou perfeitamente no espaço abaixo do silício. Passou-se 20 anos, mas seu método então foi provado estar correto. O que muita gente não sabe é que praticamente ao mesmo tempo, um químico alemão, Julius Meyer, fez um modelo bem parecido com o modelo de Mendeleev. Só que ele não teve a firmeza que Mendeleev teve e acabou sendo esquecido. Mas em 1882, como prêmio de consolação, ele ganhou a medalha Davy, aquela mesma medalha ganhada por Newlands. Apesar do seu brilhantismo, a tabela periódica de Mendeleev tinha um problema. Ela era organizada em ordem crescente de massa atômica, em que elementos com propriedades químicas semelhantes ficavam na mesma coluna. Mas nós temos aqui o exemplo do telúrio, que tem massa atômica maior do que o iodo e vem antes dele na tabela periódica. Quem resolveu esse problema foi o físico britânico Henry Moseley, organizando a tabela periódica em ordem crescente de número atômico. Mas aí já é assunto da nossa próxima aula,
Inclusive, se você não quer perder essa aula, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para ser avisado. Mas eu quero que você perceba que a tabela de Mendeleev era a mais correta para a época. Nessa época, ainda não se sabia da existência das partículas subatômicas. Ninguém sabia da existência dos prótons. O primeiro modelo atômico em que trouxe a menção de prótons foi lá em 1911, o modelo atômico de Rutherford. Ou seja, a tabela periódica de Mendeleev era a mais perfeita que poderia existir para a época. E assim chegamos ao final dessa aula. Você deve estar aí pensando, mas professor, é muita informação, inclusive você nem saiu da frente desse segundo quadro para copiar. Se preocupe não, que no final da aula eu vou dar um tempinho, eu vou sair, você dá uma pausa, copia o que você precisar copiar, mas não se preocupe com isso, corre lá no meu Instagram que está aparecendo aqui para você, vou deixar na descrição do vídeo também, que eu fiz um mapa mental especialmente para você sobre a história da tabela periódica. Gostou dessa aula? Tem alguma dúvida? Deixa aí nos comentários, dê sugestões de aulas que você gostaria de ver aqui no canal e não esquece de compartilhar com um coleguinho, não é mesmo? Afinal, conhecimento foi feito para ser compartilhado. Então, até a próxima e um grande abraço.